Você certamente já deve ter ouvido falar das famosas 95 teses de Lutero. No dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero afixou 95 teses na porta do Templo de Wittenberg, na Alemanha. Foi um marco na história ocidental que até hoje conhecemos por Reforma Protestante. Naquelas 95 teses, Lutero estava criticando duramente a prática de venda de indulgências que a igreja fazia na época. Mas e hoje? Sobre o que poderíamos imaginar ser necessário escrever novas teses? Quais temas deveríamos propor para serem debatidos nos nossos dias? Fique conosco que nesse vídeo falaremos sobre as 95 teses para hoje. Se você quiser um e-book com as 95 teses de Martim Lutero, e melhor, de graça, confira o link abaixo na descrição desse vídeo. Lutero tinha como alvo especialmente a venda de indulgências, praticada pela igreja lá do século XVI. Porém, uma famosa frase também daquela época diz que a igreja reformada está sempre em reforma. Por isso, jamais os cristãos deveriam concluir que chegaram a algum tipo de ideal ou de perfeição neste mundo. Sim, enquanto existirmos como humanidade imperfeita, pecadora, refletiremos em nossas instituições as marcas dessa imperfeição e pecaminosidade. Não existe, portanto, esse negócio de igreja perfeita. Se você por acaso encontrar a igreja perfeita, não entre nela, pois se fizer isso, ela deixará de ser perfeita. O meu pai sempre costumava criticar a igreja por causa dos erros das pessoas que a frequentavam. E vamos ser sinceros, o meu pai não era o único a fazer isso. Mas criticar a igreja por causa dos seres humanos ruins, maldosos, desonestos, imorais e pecadores é algo muito fácil de se fazer. Pelos mesmos motivos, podemos criticar toda e qualquer instituição que existe ou já existiu na face da terra. O problema não é que a igreja seja composta por pecadores, mas sim a hipocrisia de muitos. Mas isso é assunto para outro momento. A questão que eu trago nesse vídeo é sobre como e o quanto estamos dispostos a buscar aperfeiçoar a nossa caminhada, a nossa experiência comunitária e, claro, as nossas organizações. Como cristãos, a exemplo também do que era a intenção dos reformadores do século XVI, nosso referencial deve ser sempre as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Logo, um processo de reforma na igreja sempre detectará os erros e equívocos e buscará se deixar corrigir pela palavra de Deus. Isso, porém, não significa que seja uma tarefa fácil ou simples. Onde houver mais de um ser humano, portanto, mais de uma cabeça, já teremos espaço para leituras, opiniões e interpretações divergentes. Aqui a Bíblia se torna fundamental. Qual será o nosso referencial na troca de ideias? Por onde nos deixaremos orientar? A Reforma afirmou que o balizador é a Bíblia e não uma pessoa por causa da sua titulação, cargo ou prestígio. Nem mesmo a tradição, por si só, pode ser tomada como referencial incontestável, uma vez que ela reflete ideias, doutrinas, ensinamentos e experiências de outros seres humanos que vieram antes de nós. Por maior honra, respeito e reconhecimento que sem dúvidas merecem nossos antecessores, eles também não estavam livres dos erros. Assim, a Bíblia é o balizador, o referencial da igreja em toda e qualquer discussão e busca de conhecimento da revelação divina. A ISLB, por exemplo, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, traz a seguinte declaração no artigo 5º da sua Constituição. A ISLB tem como fundamento o Evangelho de Jesus Cristo, pelo qual, na forma das Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamentos, confessa a sua fé no Senhor da una, santa, universal e apostólica Igreja. Enfim, faço toda essa introdução para dizer que é legítimo e desejável que os cristãos, a Igreja Orgânica, continue o legado da Reforma, que consiste em permanecer em reforma a partir do referencial bíblico. Assim, estamos lançando 95 teses para hoje. Não, eu não tenho qualquer pretensão de ser um novo Lutero. Os tempos são outros, cada época e contexto requer as suas próprias reflexões.
Mas é que facilmente nós nos esquecemos daquele importante postulado dos movimentos de reforma do século XVI. Igreja reformada sempre se reformando. Nada mais luterano, portanto, ou reformacional, do que continuar acreditando na importância da reforma a partir do diálogo, do debate, da troca de ideias. Como já dissemos, a reforma do século XVI consistia em nada mais, nada menos do que um retorno às Escrituras. Aqueles que assim continuam fazendo, logo verão que as teses que eu levanto para os dias atuais trazem apenas coisas óbvias. Enquanto Martim Lutero tinha como foco principal das suas teses a cobrança de indulgência pela igreja da época, hoje os desafios são outros, claro. Assim decidimos subdividir a nossa abordagem em 10 temas que consideramos importantes nos dias atuais e que requerem atenção. São eles: primeiro, a igreja a serviço da missão de Deus. Segundo, sobre a estrutura institucional da igreja. Terceiro, sobre ministério e liderança. Quarto, sobre a natureza da igreja e sua relação com as demais esferas da realidade. Quinto, sobre ofertas e recursos da igreja. Sexto, Jesus Cristo é o cabeça da igreja. 7, sobre conflitos na igreja. 8, o verdadeiro tesouro da igreja. 9, sobre a igreja e o reino de Deus. 10, sobre abusos e autoridade. Então veja, as 95 teses para hoje estão subdivididas dentro desses 10 temas. Não seria muita pretensão escrever 95 teses hoje? Talvez alguém me pergunte. A resposta é não, não seria. Por quê? Teses são propostas para discussão, aprofundamento e diálogo, jamais veredictos. A nossa intenção, em nenhum momento, é apresentar as frases deste e-book como verdades fechadas e definitivas. As famosas teses de Lutero tinham por tema, principalmente, a questão das indulgências. Quando Martim Lutero propôs suas teses, ele era um católico, alguém de dentro que pretendia que houvesse mudanças na igreja. Nada mais luterano, portanto, do que manter o espírito propositivo, questionador e reformador que caracterizou aquele vulto do século XVI. As ideias estão aí para serem questionadas, comparadas, discutidas e reformuladas, se for o caso. Eu ficaria muito feliz se tivesse que voltar a essas teses e corrigi-las, porque alguém me mostrou, com base nas escrituras, que a formulação ou a ideia está equivocada. Para ser bem sincero, é isso mesmo que eu espero que aconteça. Eu quero, portanto, terminar esse vídeo convidando você a dar uma lida nas 95 teses para hoje e dar o seu pitaco. O link de como conseguir o texto você encontra também aqui embaixo na descrição ou lendo aí o QR Code que está aparecendo aqui no vídeo. Vamos continuar o espírito da reforma e contribuir para que a igreja permaneça em reforma. Vou terminar deixando aqui a terceira tese do e-book para você ter aí um gostinho. O testemunho cristão não depende apenas do ministro religioso com ordenação ou de mera presença institucional da igreja. A igreja instituída, com seus programas e ministérios, existe para fomentar vocações a serviço do mundo. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.